Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através de São Mateus. Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Aí nós iremos para o capítulo 10, versículo 1 e versículo 6 até o 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo mal e toda enfermidade. Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na Santa Liturgia, em Mateus, do capítulo 9, iniciando no versículo 35, onde se inicia dizendo: Jesus percorria todas as aldeias, cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo mal e toda enfermidade. Como bem sempre gosto de dizer e falar desse Jesus incansável de anunciar o Evangelho, de fazer acontecer a vontade do Pai, a obra que o Pai lhe confiou. Em João 4:34, ele vem dizer: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então aqui a gente vê Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava nas sinagogas, ou seja, nas igrejas da época, nas capelas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo mal e toda enfermidade. A gente vê que em primeiro lugar vem a pregação, em segundo a cura, ou seja, a palavra de Deus ela cura, a força da palavra de Deus ela tanto cura como ela exorciza o demônio, ela expulsa o mal. Então a palavra de Deus ela tem poder, pregando e curando. Jesus se deparava com muitas situações de pessoas enfermas fisicamente, espiritualmente e até fisicamente, como a gente viu ontem, por ação do espírito maligno, de origem espiritual. E ele pregava a palavra, o Evangelho, e curava de todo mal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, o qual nós confiamos, o qual nós esperamos. É um Jesus que está vivo, meus irmãos. Ele não está morto, como algumas pessoas acham que nós cultua, que nós tem um Deus morto. Pelo contrário, nós católicos acreditamos mais do que nunca, e até mais do que acreditar, nós experimentamos na nossa vida um Deus vivo e poderoso que está agindo em favor do seu povo. Esse é o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, filho de Deus, que veio com a missão de salvar a humanidade. Esse é nosso Deus, está vivo no nosso meio.
E como diz a própria palavra, há de um dia vir para julgar vivos e mortos. E aí nós vamos ver quem é que está realmente ganhando esta batalha, quando vier aquele que vai dar um ponto final a este combate, a essa batalha, a essa luta. Aí nós vamos poder ver o poder de Deus em ação. Esse é nosso Deus que está vivo, agindo, operando e realizando. Jesus deixou a sua igreja com uma missão, e a missão da igreja não é diferente das pegadas do Cristo. Aqui ele cura. Jesus percorria todas as aldeias, todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas. Então Jesus não pregava só na igreja, ele percorria as cidades, era um evangelizador. Era um missionário do Pai, missionário de Deus. Ele vinha trazer aquilo que ainda aquele povo não sabia do Pai. Vinha trazer a verdade que estava no coração do Pai e que se revela no Filho. Então, o missionário da palavra ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Esse é nosso Deus. No capítulo 10 de São Mateus, do versículo 1, diz o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Então Jesus passa a sua autoridade para a igreja. Os 12 são a igreja de Cristo agora. A igreja do Cristo. O Cristo, ele caminha, ele vai ensinando com as palavras, com o testemunho, com a vida. Ele vai mostrando, deixando os seus apóstolos presenciarem os potentos de Deus, o poder de Deus que age através do Filho. E agora Jesus reuniu seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Então, tudo que Jesus fez aqui, no 35 do capítulo 9 de São Mateus, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, curando e pregando. Jesus agora passa para os 12, para a igreja. Os 12 apóstolos, que são os 12 bispos, onde Pedro na chefia, onde a igreja católica, apostólica, romana nasce. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha no singular igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Te darei as chaves do reino, Pedro. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado no céu. Então, essa é a autoridade que Jesus dá à sua igreja. Jesus não deixou a igreja aqui incapaz. A igreja, pela autoridade que o Cristo dela é capaz de conferir-lhes o poder de expulsar o demônio, de expulsar os espíritos imundos, é capaz de curar de todo mal e de toda enfermidade. Então Jesus deixou a graça, o dom da cura, o dom da palavra, todos os dons o Senhor derramou sobre a sua igreja. E os bispos foram conferindo, outros que foram se ordenando padres e diáconos, e também nós leigos estamos incluídos nesse ide e nessas maravilhas de bênção e de graça que é derramado sobre a igreja do Cristo. O sacerdote no ministério sacerdotal, e o leigo na sua missão batismal, seu ministério batismal, seu mônus batismal, dentro da sua condição, seja um leigo casado, seja um leigo solteiro, seja um leigo consagrado, não importa. Todos nós somos chamados e somos incluídos dentro do envio,
dentro da missão da igreja. Ninguém fica de fora. Fica de fora quem quer. Jesus não obriga. Jesus não impõe, Jesus propõe. Jesus não força, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei. Mas todos nós devemos tomar consciência da nossa missão. Nós não somos chamados a ser somente meros telespectadores na igreja, não. Nós somos chamados não a assistir uma missa, mas a participar e vivenciar e tomar consciência que a missa nos corresponsabiliza com a missão da igreja. Ide, que o Senhor vos acompanhe nessa missão de testemunhar o que vocês vivenciaram nesta celebração, no que vocês celebraram. Professar a fé, viver a fé. Peçamos ao Senhor essa graça de sermos a igreja viva, porque Ele é um Deus vivo, Ele não está morto. Ele matou a morte na cruz. Ele não morreu. Jesus está vivo. Ao terceiro dia, vai à mansão dos mortos buscar aqueles que morreram. Traz aqueles que morreram. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, onde há de um dia vir julgar vivos e mortos. Criamos como bons cristãos católicos, criamos no sentido de que a nossa vida esteja entregue à missão da igreja. Se o Senhor te chamou, responda: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não tenhamos medo, porque o medo não vem de Deus. O Senhor não nos deu um espírito de medo. O Espírito Santo não é um espírito de medo. O Espírito Santo é o espírito de coragem, de fortaleza. É aquele que consola, é aquele que inspira, é aquele que dá força, é aquele que nos dá a graça de sermos destemidos. É aquele que nos dá temor, que é diferente de medo. Temor que provoca em nós um amor grandioso e um temor onde a gente não quer ofender em nada ao nosso Deus. Esse é o Espírito Santo. E se Ele habita em nós, e Ele habita em nós, porque todo cristão que foi batizado recebeu o Espírito Santo, só precisamos clamar: vinde Espírito Santo, vinde de dentro para fora. É como que aquele vulcão que está adormecido entra em erupção e aí o fogo vem de dentro para fora. Essa é a graça de Deus, porque o Senhor, Ele trabalha no livre-arbítrio que Ele nos deu. O Senhor trabalha aonde nós permitimos. O Senhor não força. Eis que estou à porta, eu bato, eu não forço. Diferente do inimigo, né? Satanás é um ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E o Filho do Homem diz: eu vim para dar vida e vida em plenitude. Esse é o nosso Deus, que nos dá vida em plenitude. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração, creamos no sentido de que nossa vida possa dar passos na fé, de se comprometer e buscar na oração, na presença de Deus, nos sacramentos, na comunhão, na confissão, no Santo Terço, na intercessão dos santos, buscar a força e a graça de corresponder àquilo que nós celebramos, àquilo que nós cantamos, que nós rezamos, que nós pregamos, que a nossa vida esteja entregue. É uma luta, é um combate, meu irmão. E esse combate nós vamos até a sepultura. Até a morte estaremos em combate. Até quando o corpo estiver ali, olha, agonizando, dando os últimos suspiros, ele está em combate. A carne está sempre em combate. Porque a carne não quer aceitar a vontade de Deus, a carne não quer aceitar as coisas do Espírito. Por isso que São Francisco de Assis dizia: ó, irmã morte, vem me libertar do cárcere, que era o corpo. Ele tinha o corpo como a cadeia onde a alma estava presa. E ele dizia: já passei por tantas fases de libertação, uma só me falta para dar o abraço definitivo no meu Senhor. Ó, irmã morte, me liberta. Peçamos a graça ao Senhor, meus irmãos. A Igreja de Cristo é a igreja que recebeu a autoridade, recebeu o poder, como o Senhor mesmo aqui diz em Mateus
10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12, quem são os 12? A igreja. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. O nosso Deus cura, o nosso Deus cura, o nosso Deus salva, o nosso Deus liberta. Hoje, agora, tantos e tantos testemunhos, ex-alcoólatra, ex-viciado, ex isso, ex aquilo, tantas libertações, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, fase terminal de câncer, alcançou a graça, alcançou a cura. Esse é o nosso Deus, Ele está operando. São muitos, milhares e milhões de testemunhos. O nosso Deus está vivo operando. Jesus não para, Ele trabalha 24 horas. Ele está agindo poderosamente. A Igreja de Cristo recebeu a missão do Cristo. E o Cristo é quem conduz, é o Cristo que age, é o Cristo que opera na pessoa de todos os consagrados, desde lá da ponta da pirâmide, né, do Papa Francisco, aos bispos, arcebispos, presbíteros, todos, até chegar no povo de Deus num todo. O Espírito Santo age em todos e opera em todos, e aquele que se abre, ele faz uma obra como nenhum outro pode fazer. Quem pode fazer a obra que o Espírito Santo faz numa vida? Ninguém. O Espírito Santo pega uma vida ali que está entregue a tantas coisas e vícios, que está ali, o mundo olha, diz não tem jeito, que todo mundo despreza, pega aqueles que nada são e faz ele ser no Espírito uma bênção, uma maravilha. Quantos e quantos testemunhos, homens e mulheres que hoje estão entregando a vida, a palavra de Deus, a missão, porque foram resgatados por esse Deus, foram resgatados pelo poder do Espírito Santo. Quantos testemunhos dentro do movimento Renovação Carismática Católica, onde o Papa Francisco vem dizer: a Renovação Carismática Católica é uma corrente de graça, da igreja para a igreja, toda a igreja. É uma corrente de graça, que pela força da oração tem a força no Espírito de resgatar tantos homens e mulheres que estavam desenganados, né? Praticamente perdidos. Se olharmos somente com os olhos humanos, a gente dizia: não tem mais jeito, isso aí não tem mais jeito, o alcoolismo tomou de conta, isso aí a droga tomou de conta, não tem mais jeito, isso aí, isso, aquilo. E através da espiritualidade, Renovação Carismática Católica, experiência do fogo de Pentecoste, a força do Espírito Santo, essas vidas se transformaram, e o Espírito foi muito mais além no trabalhar nessas vidas, não só libertou, mas fez essas pessoas instrumentos de libertação na vida de tantos irmãos que estão também ainda cativos do inimigo. Oh glória! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A graça não é só para mim, a graça não é só para o padre, para a freira, para o bispo, para o papa. A graça é para todos. Agora, quem se abrir, como diz uma canção bem conhecida na Renovação, há uma chuva de graças que está caindo aqui, né? E sobre todo aquele que se entregar, vai se molhar. Então, vamos nos entregar cada vez mais, meus irmãos, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que está no nosso meio operando, a esse Deus que nos faz soldados e nos adestra para combater o bom combate, e diz: eu estou com vocês, vocês não estão só, eu mando a força do Espírito Santo, eu derramo a graça sobre vocês. Ide e evangelizai, pregai a toda criatura, curai os doentes, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha o que eu disse ontem: recebestes de graça dai. Versículo 6 do capítulo 10. Ide ante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Olha a prioridade aqui da missão. Ide, primeiro, as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Veja a preocupação de Deus com os que estão perdidos. A prioridade, o Senhor está dizendo aqui à igreja: olha, igreja, nós, igreja, ó, igreja. Isso também cabe às autoridades eclesiais. Ó igreja, e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Hoje, aqueles que estão perdidos, o resto de Israel,
aqueles que estão perdidos ao relento. É prioridade da igreja salvar em Cristo. É prioridade da igreja levar o amor de Cristo que cura, levar a presença de Cristo que salva e que liberta. Essa é a missão da igreja. Olha que o Senhor coloca como prioridade a sua igreja. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Aqueles que estão perdidos. Aqueles que o mundo olha e diz, não tem mais jeito, acabou-se. E a igreja vai lá, com a evangelização, com a presença de Cristo, salva vidas e faz das vidas salvas salvadores de vidas, porque se tornam padres, freiras, missionários, cristãos que fizeram uma experiência poderosa da graça de Deus, e essa graça ficou agora como motor, a turbina dentro dessas pessoas que não deixam mais elas quietas no sentido de ficar acomodadas. Elas querem sair e anunciar Jesus, elas querem propagar a obra que aconteceu em sua vida, elas querem falar e levar esse Deus que salvou as suas vidas para outras vidas que precisam também ser salvas. Mais adiante, no versículo 20, no versículo 7, do capítulo 10, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, temos que ser usados na fé. Tem um doente, está na missão, impõe as mãos, pede a cura. O Senhor está mandando, impõe as mãos. É missão da igreja orar pelos doentes. Purificar os leprosos, o sacramento da confissão diante do sacerdote, purifica a cada um de nós da lepra do pecado. O sacerdote recebeu essa graça de Deus de pressionar Cristo, pressiona Cristo. Ele ali no confessionário é Cristo que se faz nele para perdoar os pecados. A quem perdoar os pecados, se eles não é perdoados, foi isso que o Senhor disse, dizendo aos apóstolos, à sua igreja, a quem os retiverdes serão retidos. Então o Senhor derramou essa graça na sua igreja, de perdoar pecados. E esse perdão dos pecados cura cada um de nós a lepra do pecado, que é uma lepra que corrói, que mata, que destrói, que desfigura a imagem de Cristo em nós. Expulsai os demônios. Cristo deu autoridade à sua igreja de expulsar demônios? Sim, deu sim. Recebeste de graça, dai. O que eu dizia ontem, volto a falar. Recebeu de graça, dai. Não se pode cobrar, não se pode fazer espetáculo, não se pode aqui ser interesseiro nisso ou naquilo, não se pode negociar porque o dom não é teu, o dom é de Deus. Como tu podes negociar com o que não é teu? Quem negocia com o que não é seu não passa de um ladrão. É de Deus. O dom é de Deus. Recebeu de graça dai, ele está dizendo. Que nós tenhamos consciência disso. Que nós tenhamos consciência disso. Que a missão se estende. Que a missão não fica somente ali, retida dentro das quatro paredes da igreja. Não. A missão, ela se estende. A missão, ela se amplia cada vez mais e chega cada vez mais a pessoas que, sendo atingida pela missão da igreja, se tornam também missionárias, se tornam também colaboradoras, se tornam também aquelas que vão trabalhar na messe, que vão colocar a mão na massa, que vão levar o seu testemunho da cura, da libertação, da experiência do amor de Deus. A igreja de Cristo é a igreja missionária, é a igreja do ID, é a igreja peregrina, a igreja militante. E nós precisamos tomar consciência. A cada cristão que toma consciência da sua missão, mais ainda se chega aquilo que o Senhor disse: evangelizai a todos, até os confins do mundo. Cada cristão que toma consciência que ele tem que anunciar Jesus, que ele tem que falar de Jesus, que ele tem que falar do amor de Deus, ele tem que estar ali em meio à comunidade
viva testemunhando Cristo e levando esse Deus que cura, que salva, que liberta, ele está cumprindo com a missão que Cristo confiou à sua igreja. E essa missão, quando ela acelera e ela avança, também acelera e avança a vinda de Cristo. Que eu e você, como a igreja viva do Cristo, possamos cada vez mais tomar consciência de que essa missão é uma missão nossa como cristão consciente e batizado. Você e eu estamos incluídos, não excluídos, mas incluídos no Ide e Evangelizai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Aqui foi mais uma reflexão no canal da Palavra de Deus. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.